agora o pronunciamento do presidente do IASP, Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, que fará a saudação a todos e a apresentação de nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Dr. Flávio Dino, excelentíssimo senhor Dr. Rui Celso Heli Fragoso, ex-presidente desta casa, alicerce e sempre condutor do Instituto, excelentíssimo senhor Dr. Zé Horácio Halford Rezende Ribeiro, ex-presidente do IASP, meu amigo de uma vida, exemplo profissional em todas as esferas, excelentíssima senhora presidente da OAB São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini, na pessoa de quem cumprimento a sua diretoria, em especial o seu vice-presidente, meu amigo, também de uma vida, doutor Leonardo Sica, excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, doutor Eduardo Mangi, companheiro de tantas lutas, batalhas e momentos, na pessoa de quem saúdo toda a sua diretoria, todos os ex-presidentes aqui também presentes, em especial, excelentíssimo senhor Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, conselheiro desta casa, para além de ex-presidente da associação e também da ordem, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Dr. Paulo Sérgio Velta Pereira, excelentíssimo senhor corregedor do Tribunal Regional Federal de São Paulo, Dr. Davi Diniz Dantas, excelentíssima senhora presidente do TRT da 2ª Região, doutora Beatriz Lima Pereira, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Paulo Calízia, amigo desta casa, sempre presente e figura marcante nesses eventos, excelentíssimo desembargador Macracken, também amigo desta casa, figura sempre emblemática, excelentíssimo senhor secretário nacional de Justiça, meu querido amigo, colega e parceiro de tantos eventos aqui e acolá, doutor Augusto de Arruda Botelho, excelentíssimo senhor professor Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor professor Miguel Hélio Júnior, meu querido professor, conselheiro desta casa, ex-ministro da Justiça, excelentíssimo senhor professor Regis Fernandes de Oliveira, excelentíssima senhora presidente da PAMAGE, doutora Vanessa Mateus, excelentíssimo professor Guilherme Luquezzi, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, senhores conselheiros, excelentíssimo doutor Rodrigo Moraes, vice-presidente do MDA. Gostaria ainda, neste mês da mulher, de destacar a figura, iria homenagear, senhor ministro, as ex-presidentes desta casa, e sempre o faço, mas por motivo de saúde não puderam elas estar presentes, então gostaria de homenagear queridas advogadas criminalistas, na pessoa de Flávia Raal, de Renata Maris e de Paula Zanelato. Gostaria ainda de agradecer todo o staff do Instituto, em especial ao retorno de Bianca a estas atividades. Senhoras e senhores, me dediquei a todas as homenagens iniciais, uma vez que estamos aqui a iniciar os trabalhos, senhor ministro, destas reuniões almoço neste ano de 23. Admito que isto me inspire e enche de felicidade, porque toda a advocacia de São Paulo comparece aqui, ali prestigiar, ali homenagear, ali ouvir. O Instituto dos Advogados de São Paulo, como é conhecimento de Vossa Excelência, é a entidade jurídica mais antiga de São Paulo e uma das mais antigas das Américas, fundado que foi em 1874. Sempre costumo dizer em eventos deste porte e naipe
que já desde a criação dos cursos jurídicos se discutia a necessidade de reunião em conjunto, coisa que Vossa Excelência conhece bem, uma vez que também presidiu entidades de classe. Existiram dificuldades na criação do Instituto, mas isso foi superado com o tempo e pela necessidade. O IASP é antigo, o IASP teve participação irmanada com outras entidades, participa de outras entidades e discussões, mas se moderniza e tem participação ativa em tantos momentos, em tantas discussões, como é o caso da própria temática atual, ou de tantas temáticas atuais. É, portanto, uma entidade antiga, mas renovada, tradicional, mas atuante, com um papel marcante e especial na defesa da democracia e do Estado de Direito. Já recebeu neste espaço, Excelência, juízes e juízas, advogados e advogadas, membros do Ministério Público, ministros e ministras, presidentes de entidades e mesmo da República. É uma entidade plural e preocupada com o Brasil. E, portanto, nada mais adequado do que receber uma figura tão importante ao momento como Vossa Excelência. Vossa Excelência tem imbricado em si toda a essência da preocupação jurídica. Todos sabem, o ministro Flávio Dino caminhou pelos três poderes com um comum brilho. Formado na Universidade Federal do Maranhão, tornou-se bacharel e depois mestre em Direito Constitucional, sendo inclusive aluno de tantas figuras destacadas. Foi honrosamente professor daquela casa, exercendo a nobre missão de ensinar a juventude, como diria Rui Barbosa, pessoa e membro desta casa também, e que neste 1º de março teve a comemoração de 100 anos do seu falecimento. Aprovado em primeiro lugar, passou a exercer o honroso cargo de juiz federal, desempenhando depois as funções de membro do Conselho Nacional de Justiça. Foi presidente da AJUF, cargo desempenhado também pelo nosso querido vice-presidente Edgar Silveira Bueno. Por força do destino, migrou depois da magistratura para o Legislativo e depois ao Executivo, como titular do Palácio dos Leões. Em todas as esferas, desempenhou-se com igual brilho. Os desafios que assume ao início deste ano como ministro da Justiça e Segurança Pública são imensos. Já eram difíceis, mas foram decumplicados ao 8 de janeiro, com uma participação necessária, marcante e incisiva de Vossa Excelência naqueles momentos trágicos que se deram naquele dia. Várias reformas jurídicas estão em debate. Temas tributários e econômicos já se fazem presentes. A questão das armas, a defesa do Estado Democrático de Direito, para além de uma sintomática desinformação que avassala a sociedade, estão na pauta do dia. Mas a pauta do dia, sempre mutável, nos trouxe novos desafios, como todos sabemos, e rendemos uma vez mais os agradecimentos por, mesmo assim, ter Vossa Excelência aqui presente. O Marco Civil da Internet, fake news, são outros temas a se discutir. Enfim, os desafios, Excelência, são muitos. E o IASP, no auge dos seus 150 anos, está aqui a colaborar, como já fez com Vossa Excelência à época da presidência do Dr. Rui Celso. Convém lembrar, derradeiramente, que estamos aqui há um século e meio, Excelência, à disposição do Estado e da democracia, da lei e da justiça, para o que se fizer necessário. Mas esse não é o momento para o IASP falar. Este é o momento do IASP ouvir. Estamos aqui a escutar e saudar a figura tão importante, o símbolo da justiça personificado, que se levanta, uma vez mais, como um baluarte de tantas lutas. Senhoras e senhores, Ministro da Justiça e Segurança Pública,
Flávio Dino a falar dos desafios do Ministério da Justiça. Minhas saudações a todas as autoridades, colegas que aqui estão. A estas alturas, com quase 55 anos e alguns quilos a mais, não posso dizer que sou um gato, mas tenho múltiplas vidas. E por isso faço algumas saudações especiais homenageando essas múltiplas vidas. A primeira delas é relativa ao Poder Judiciário. Saúdo muito especialmente os meus colegas de movimento associativo da magistratura, cumprimentando a doutora Vanessa, que preside a APAMAGES, e meus colegas da AJUF, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a começar do nosso decano, hoje decano em vida, Edgar Silveira Bueno, que é o presidente da AJUF mais experiente de todos. Aqui é uma mesa de presidentes da AJUF. Cumprimento o Nino, o Mauric e todos que aqui estão, todos os meus colegas de magistratura. Quero cumprimentar a minha outra vida no Poder Legislativo, cumprimentando meu amigo muito querido nos mestres que eu tenho desde que eu era criança, que é o desembargador Régis de Oliveira, fomos deputados juntos. É claro que a amizade... Claro que a amizade agora se tornará passado, porque eu disse que era fã dele desde criança. Mas fomos deputados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e foram dias de muito aprendizado para mim, de muitas convergências, algumas poucas divergências, e quando divergíamos o Régis sempre tinha razão. Nem sempre ganhava, mas sempre tinha razão. Muito obrigado, Régis, e quero saudar minha outra vida no Poder Executivo e na política, cumprimentando o meu ilustre antecessor, o ministro Miguel Reale Júnior, muito obrigado, o ministro Celso Laffer. Tenho a impressão que eu inverti as idades, né? Mas vocês vão se ofender quanto a isso. Cumprimentar também os meus colegas de governo, está aqui o doutor Augusto Botelho, que alguns conhecem, acredito, que está aqui, que é nosso secretário nacional de Justiça, e o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, que está aqui, doutor Rogério Giampaoli, que hoje vive um dia muito calmo e muito tranquilo. Meus agradecimentos ao IASP. Fiquei muito honrado, presidente, pelo seu convite. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado pelo carinho, porque todos nós precisamos disto. Todos nós vivemos de convicções racionais, mas, sobretudo, vivemos de afetos. Os afetos é que movimentam a vida. Então, chegar aqui, reencontrar colegas de algumas décadas, ex-colegas, conhecer novas pessoas, realmente me alimenta, me estimula a enfrentar intempéries. E, além de Vossa Excelência, presidente, cumprimentar os decanos, Mariz e Rui. Muito obrigado pelas honrosas presenças aqui. Me perdoem se não me alongo em outras tantas saudações especiais, mas creio que é muito importante eu prestar contas às senhoras e aos senhores como agente público perante representantes da soberania nacional, da soberania popular, neste caso ainda com esta qualificadora de integrantes da minha comunidade, da comunidade jurídica brasileira. Dois eixos estruturam hoje o conjunto de preocupações que nós temos no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O primeiro diz respeito ao eixo da legalidade, que é um valor primacial para a reestruturação dos laços interpessoais rompidos em larga medida pela colonização do debate público por afetos do terreno do ódio. Nós vivemos uma era similar a uma outra de 100 anos atrás, marcadamente no continente europeu, mas não só, em que a manipulação de afetos migra e coloniza e se apropria da vida pública, de modo a transformar o ódio no elemento determinante da estruturação do espaço público.
Nós sabemos no que isto deu há 100 anos atrás. Não sabemos agora no que dará ainda, mas sabemos que temos, estranhamente, essa infeliz coincidência. E, claro, evidentemente, para se contrapor a isto, precisamos de uma profunda ética da legalidade. Nosso presidente já fez alusão aos eventos do dia 8 de janeiro, são um assunto muito conhecido, não vou repisá-lo, apenas reafirmar que um dos elementos identitários dessa nossa atuação no Ministério da Justiça e Segurança Pública é exatamente a preocupação com o Estado Democrático de Direito e com as condições de funcionamento independente dos 3 poderes do Estado, uma vez que são eles que dão vida aos generosos 79 incisos do artigo 5º da Constituição, o nosso catálogo de direitos fundamentais. A letra mata, o espírito vivifica. E o que dá, portanto, sentido prático, concretude a esse catálogo de direitos, sem dúvida, é o aparato institucional. Não por acaso, no rol de cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, nós temos essa combinação entre direitos e forma federativa, separação de poderes, porque, na verdade, é um bloco que, imbricado, garante a cidadania, garante as liberdades, garante os direitos. Portanto, se esse núcleo intangível e irreformável da nossa Carta, materializada nos tais 79 incisos do 5º, não pode ser sujeito a estas alturas de atuação do poder constituinte derivado, é claro, por outro lado, que nós temos a tarefa da densificação, da concretização. E, por isso, cuidar dos 3 poderes é cuidar da Constituição. Só é possível garantir que a Constituição viva se os 3 poderes que a concretizam tenham condições de funcionamento. Eminente presidente do Tribunal de Justiça do meu estado, desembargador Paulo Welten, sabe que nós sempre atuamos assim, desde o Maranhão. Eu nunca atravessei a nossa praça cívica para fazer nenhum pedido ao Tribunal de Justiça que não fosse atinente ao interesse público. E, reciprocamente, sempre foi essa relação e assim também mantenho hoje na condição de ministro da Justiça. O segundo elemento atinente a isto que eu chamo de ética da legalidade é uma atenção especial a alguns segmentos. Claro que isto se dá de modo transversal, ilimitado, sem fronteiras, porém, escolhemos alguns segmentos que estavam, na nossa ótica, a nos desafiar especialmente. Por exemplo, o tormentoso tema das armas. Monopólio do uso legítimo da força. O professor Celso Laffer ensina isto há pelo menos uns 15 anos, acredito eu. E claro que não existe Estado de Direito sem monopólio do uso da força. Muito bem, senhoras e senhores, hoje nós temos mais armas em mãos privadas do que em toda a polícia militar e no Exército Brasileiro. Somando as armas privadas, elas ultrapassam as armas disponíveis nas polícias militares e no Exército Brasileiro. Eu nada tenho contra quem tem este gosto. Eu respeito os corintianos, respeito os palmeirenses e todos os demais agrupamentos, até os mais exóticos como o meu, que eu sou torcedor do Botafogo. Ora, nós não temos nada contra a pessoa que gosta de dar tiro, mas nós temos contra a pessoa que diz que gosta de dar tiro e está vendendo arma para o PCC e para o Comando Vermelho. E isso está acontecendo no Brasil, todos os dias. E por isso nós não somos contra clubes de tiro. Claro que eu gosto mais de bibliotecas. Mas clube de tiro... Mas clube de tiro funcionando às 2 ou 3 horas da manhã é algo anômalo. E hoje é assim. Por quê?
porque criaram a ideia de porte de trânsito municiado por ato infralegal. E o cidadão que é eventualmente abordado, doutor Mulaerte, às 2h da manhã, com uma arma, ele diz à autoridade policial: eu sou CAC e estou indo a um clube de tiro. E aí a autoridade policial pergunta: mas senhor, são 2h da manhã porque eu estou com insônia e eu só durmo quando eu dou 200 tiros. É claro, portanto, que nós estamos tratando de excessos. Nós não vamos proibir arma no Brasil. Nós não vamos confiscar armas no Brasil. Mas nós estamos revendo a legislação e, claro, que em outro almoço eu posso tratar desse assunto, mais a miúde. Outro tema que também nos constrange é o genocídio do povo Yanomami. E quando falo genocídio, eu falo juridicamente, tecnicamente, o tipo penal genocídio. Porque se diretamente causar a morte de 500 crianças não for genocídio, o que será? E na matriz deste fato está a exploração ilegal de ouro no Brasil. Praticamente metade do ouro no nosso país contaminado por mecanismos ilegais. Fizemos uma operação hoje, semana passada, e na outra semana também. Nós já temos nessas alturas mais de 100 milhões de reais apreendidos, oriundos de financiamento de garimpo ilegal da Amazônia brasileira. E nós também estamos enfrentando esse tema com a ação da Polícia Judiciária, a Polícia Federal e, claro, também com revisão de marco normativo para sanear esse mercado tão importante para o nosso Brasil. Aludo, finalmente, ao terceiro e último tema, relativo a isto que eu considero que serve à guisa de exemplo de uma ética ou de uma cultura da legalidade. O tema da internet. Nós nos acostumamos a, num certo sentido, idealizar a democracia dos antigos, porque desconfiamos da democracia dos modernos. O governo representativo já viveu seus dias mais gloriosos. Não me refiro ao Brasil, me refiro ao mundo. Qual o maior estadista vivo no planeta hoje? Provavelmente, alguns pensaram, o Papa Francisco. Foi eleito por Deus, mas não pelo voto popular e pelos seus pares. Basta ver o cenário da eleição nos Estados Unidos. E quando o governo representativo vive crises como nós vivemos, em razão de uma série de fatores, vem-nos à mente uma idealização que remete à nossa adolescência da Ágora. A Ágora era o espaço da igualdade, todos participavam. Democracia dos antigos. Só que os escravos não participavam, tampouco as mulheres. Esta Ágora do século XXI guarda também este elemento para conduzir a seguinte pergunta: somos nós hoje novos escravos desta nova Ágora, escravos do algoritmo? Que comanda não apenas os nossos hábitos de consumo, mas que comanda o controle do discurso político na sociedade. Não é uma questão apenas de modelo de negócios. Se fosse isso, meu amigo Augusto, já era gravíssimo, porque não se pode lucrar a qualquer preço. Eu defendo o lucro. Acho que é fundamental, não existe sociedade sem atividade privada e sem o lucro. Mas o lucro não pode vir impregnado de crime, de sangue. Não pode vir impregnado de coisas vis. É o que nós estamos vendo hoje. E é um tema difícil, claro, e se fosse fácil, não precisava das nossas inteligências. Ocorre que ele é o tema, meu querido amigo Marcelo, que, a meu ver, define o rumo da democracia no século XXI. Eu fui juiz eleitoral, no já longínquo ano
no presidente, no já longínquo ano de 1995. Urna em papel ainda. Como disse o eminente fraudador de eleições no Maranhão, no tempo que as eleições tinham mais poesia. Quero dizer que eu revelo isso não como uma inconfidência. Ele já está no reino. Assim espero eu. Saberei um dia, daqui a algumas décadas. Mas as urnas em papel eram um desafio à verdade eleitoral. Voto dado, voto computado. E ficávamos nós, os mais antigos, que aqui estão, poucos, é verdade, entre as mulheres nenhuma, ao redor daquelas mesas. E, em vez em quando, nos rincões do Brasil, ainda faltava energia. E o juiz, quando era mais diligente, se jogava em cima da mesa para proteger os votos. Eu vi, ninguém me contou. Esta modalidade de fraude era vista como repugnante porque afrontava o conceito de verdade eleitoral muito bem. E as fake news fazem o quê? A manipulação de afetos, as mentiras fazem o quê? Em produção industrial fazem o quê? Violentar a verdade eleitoral. De um modo muito mais desafiador. Porque o juiz não pode se deitar por sobre a nuvem, que não é etérea, física. E há mentes humanas que fazem com que eu possa evocar a lição dos liberais. Os federalistas tiveram mais sorte do que nós e não conheceram essa invenção divina e satânica chamada internet. Mas eles escreveram que os homens não são governados por anjos, por isso é necessário limitá-los e controlá-los. Os algoritmos também não são controlados por anjos. E por isso é necessário limitá-los e controlá-los. Porque é uma idealização da técnica. Como se não houvesse gente. Há gente, pessoas que ganham dinheiro e que manipulam sentimentos e pensamentos. Todos nós temos uma história anedótica a contar. Eu parei de pesquisar dieta. Por quê? Em primeiro lugar, porque é ineficaz, como vocês podem ver. Em segundo lugar, porque eu fico semanas recebendo indicação de dieta. E eu digo, não, eu não estou precisando de dieta, mas o algoritmo diz que eu estou precisando. E isto se dá no plano da política. Eu atendi a uma reunião, a um convite de uma reunião, no Complexo da Maré. E eu fui conscientemente sabendo o que ia acontecer, e por isso mesmo é que eu fui, e vou de novo. Vou de novo, quantas vezes me chamarem. Eu disse, essa gente vai dizer que eu vim aqui reunir com um criminoso. Disse antes, porque o coronel que me acompanha, Lorena, chegamos na Avenida Brasil, quem é do Rio, conhece o Rio, caminhamos 15 metros daqui para essa parede, entramos, fizemos uma reunião com líderes, professores, líderes jovens, pessoas da comunidade. 1 hora, Flávio Dino reúne com a direção do Comando Vermelho no Complexo da Maré, sem escolta policial. E aí eu entrei com representação criminal contra os propagadores das fake news e eles ainda se ofenderam comigo. Porque eles acham que é legítimo esse tipo de manipulação. E isto viola a verdade eleitoral. Por isso nós estamos propondo uma nova lei que evolua no Marco Civil da Internet. Os que estudam a matéria lembram do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o artigo 21 do Marco Civil da Internet, e por aí estamos transitando. Não para fazer censura. Isso é apenas mais uma fake news.
mas sim para ampliar um pouco os deveres de cuidado que já constam do artigo 21 do Marco Civil da Internet, em relação à nudez não consentida. A jurisprudência já estendeu para a pedofilia, exploração sexual de crianças. Alguém aqui, sob o prisma da moral ou sob o prisma jurídico, vai condenar esse dever de cuidado das ditas Big Techs em relação a essas condutas? Não. Nós estamos, portanto, discutindo os deveres de cuidado, obviamente como efeito consectário lógico, responsabilidade civil, e ampliando transparência, no sentido de que as pessoas têm direito de saber quais são os algoritmos e quais são os impulsionamentos e quais são os critérios, quais são os filtros, por que isto foi filtrado, por que não foi. Isso é quase uma consequência do artigo 5º, 154 da Constituição. Aos acusados em geral, aos litigantes, assegurado, contraditório, ampla defesa, no processo judicial, administrativo. Não, é como se nós estivéssemos criando uma procedimentalização em relação ao funcionamento deste ente que governa, em larga medida, nossas vidas. Estamos cuidando, no âmbito da legalidade também, para homenagear o meu amigo Augusto, que tem feito um trabalho notável. E eu só não tenho medo do Augusto ficar no meu lugar, porque eu sou senador também, e aí qualquer coisa, eu que larguei a magistratura aos 38 anos de idade, pelo menos até 2030, eu tenho como prover o sustento da família. Mas o Augusto tem feito um trabalho notável, me ajuda muito, e ele está dividido conosco lá, e hoje, inclusive, vai fazer uma missão internacional, cuidando de cooperação jurídica internacional, combate à lavagem, nova ENCLA, novos acordos internacionais de cooperação com os países fronteiriços. Isso envolve drogas, armas e de alguns casos que são inovadores. A exemplo do parecer que a Secretaria Nacional de Justiça deu, favorável à transferência de execução de pena de um conhecido jogador de futebol, que é muito conhecido o caso, mas que eu não vou aludir, e que a Senajus deu parecer favorável a esse instituto, apesar da controvérsia jurídica, se isso não constituiria uma modalidade de, entre aspas, extradição de brasileiro nato. O doutor Augusto considera que não, e quem sou eu para discordar dele? Concordo com ele. E assim nós encaminhamos ao Superior Tribunal de Justiça, que hoje examina a matéria. Para que eu possa ser convidado de novo, concluo. O outro plano, segurança pública. Segurança pública, Polícia Federal. Polícia Federal. Hoje nós mostramos como atua uma Polícia Federal que não é aparelhada politicamente. Ao contrário do que estão dizendo nesse momento na internet. Os soldados de Lúcifer, de Satanás, estão dizendo que a operação tem a ver com a política. Não, é o contrário. Nós hoje, a Polícia Federal, está aqui o doutor Rogério, mostramos qual é a orientação do presidente Lula e do Ministério. É fazer o bem sem olhar a quem. Se havia indícios, uma denúncia relativa a um ato criminoso contra várias autoridades, pouco importa a posição política e ideológica delas. E a Polícia Federal atuou, e atuou com muita eficiência e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E impediu a consumação de um plano de extermínio de pessoas, inclusive de destacados agentes políticos, um senador da República, ex-magistrado Sérgio Moro, um promotor do Estado de São Paulo, Dr. Lincoln, e de policiais de vários estados, vários, numa ação que era ao mesmo tempo de retaliação e numa ação que era também de intimidação do aparelho estatal para o futuro. O que sugere que nós temos desafios graves, em que não podemos colocar no lugar do crescimento das organizações criminosas o direito penal do terror, porque isso não funciona, a não ser para ganhar voto,
Mas, por outro lado, obviamente, não podemos ficar inertes, dizendo que essa mudança do varejo para a criminalidade organizada em nível nacional e, quiçá, transnacional, não significa nada. Significa. Quando muito, porque dá escala, para usar uma linguagem da economia. Dá uma escala ao poder de questionamento dessas organizações criminosas. E aí nós temos feito um esforço de qualificação da Polícia Federal, muitas operações integradas com os estados, liberamos agora 2 bilhões e 400 milhões de reais para os estados, no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública, com uma mudança normativa, eram recursos que estavam, na linguagem da burocracia, empossados e que foram liberados por um ato do ministro da Justiça. Fizemos operações esse mês de março sobre violência contra a mulher, Operação Átria, Operação Integrada, com as polícias civis, mais de 20 mil medidas protetivas, infelizmente, eu digo infelizmente, porque mostra que há uma necessidade ainda gigante de expansão desses mecanismos de proteção proteção das mulheres. Mais de 4 mil mandados de prisão que estavam em aberto foram cumpridos, relativos a feminicídios, violações de lei Maria da Penha. Esse é apenas um exemplo do mês de março. Socorremos estados em momentos de crise, lançamos uma nova fase do PRONASSE, PRONASSE 2, em territórios da paz, cuidando de presos e egressos para tentar minimizar a reincidência e também de vítimas de violência. E esse rol exemplificativo se encerra com uma alusão à Amazônia e nossas fronteiras, porque isto é definidor de valores fundamentais. O primeiro deles, está aqui um destacado chefe do Itamaraty, o local do Brasil no mundo, o lugar do Brasil do mundo se define em larga medida pela nossa capacidade de proteger a Amazônia e o meio ambiente, para nós não sermos vistos no mundo apenas como um fazendão de commodities, embora eu seja a favor das commodities, mas não nos basta sermos um grande produtor de soja. É importante ser, mas não basta. E grande parte do nosso papel no mundo e da projeção de imagem do Brasil no mundo se define pelas tarefas que nós temos relativas ao meio ambiente e, evidentemente, isso está ligado à segurança climática nossa, das futuras gerações, diz o artigo 225 da Constituição, e a segurança climática do planeta, que depende do cumprimento dessa tarefa. Amigos, amigas, eu creio que, mais do que falar, é importante ouvir. Quem ouve mais, erra menos. E por isso eu quero finalizar as minhas palavras me colocando à disposição do IASP. Sei da excelência dos seus integrantes e estou sempre à disposição para aprender. Aprender aquilo que não sei e retificar erros que fazem parte da aventura humana sobre a Terra, uma vez que a infalibilidade é um atributo divino. Por isso eu me coloco à disposição do IASP e toda a comunidade jurídica de São Paulo, meus colegas todos, me perdoem a ousadia, mas colegas da magistratura, colegas do Ministério Público, colegas da advocacia, colegas da política, Deus me deu a oportunidade de poder chamar todos de colegas e com muita alegria eu chamo de colegas e me coloco à disposição nessa ética do serviço. Ser ministro da Justiça não é poder, é serviço. Serviço como eu aprendi no livro que eu mais li na vida inteira, que é a Bíblia. Jesus Cristo, não por acaso, se ajoelhou aos pés dos apóstolos. A Bíblia é um livro de fé, para quem a tem, respeito às gnoses alheias e respeito quem é agnóstico. Mas mesmo quem não tem fé deve ler a Bíblia, porque é um livro de sabedoria. Não existe programa político mais belo do que o Sermão da Montanha. E não existe lição mais bela de ética para um político do que a de Jesus Cristo, que, em vez de ter os seus pés lavados pelos apóstolos, se ajoelhou e ele próprio lavou os pés dos detentores da soberania popular.
É assim que os políticos devem fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores, que nós caminhamos sempre juntos. Excelentíssimo senhor ministro, acho que as palmas já dizem tudo, as palmas dos seus colegas, as palmas dos seus admiradores, as palmas daqueles que estão aqui para colaborar consigo e com o Ministério. Cobrando desde logo a afirmação que Vossa Excelência pontuou que esse é o primeiro do almoço e que haverão outros almoços, eu gostaria de agradecer muitíssimo em nome do Instituto e passar às mãos de Vossa Excelência uma pequena placa alusiva a este encontro, agradecendo sua presença, a primeira delas, e já o convidando para novos eventos. Excelência, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e quero agradecer ao presidente Renato e agradecer a vocês que vocês salvaram a minha vida, porque a minha esposa está muito chateada comigo, porque ela está, obviamente, abalada pelos eventos de hoje, claro, nós temos filhos. Mas aí eu vou chegar em casa com habeas corpus, que é a imagem desse encontro aqui. Eu acho que atenua a minha pena. Muito obrigado.